A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite abençoada na presença do Senhor. Espero também que tenham tido um dia agraciado por Deus. Amém? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso Brilhar no Lar, para trazer a palavra do Senhor a todos nós, para termos um momento de domingo em comunhão com Deus, com o Espírito Santo e na santa paz do Senhor. Amém? Espero que estejam todos agraciados e excitados para ouvir a palavra do Senhor. Iniciaremos agora então com louvor e adoração e dentro de instantes iniciaremos com a nossa palavra. Aleluia. Algum erro aqui, mas é simples. Aleluia. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada, logo quis te vir. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Entrego tudo a ti, vou indo aos teus pés.
perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço, do perfume derramado, a tua presença vale mais, muito mais, muito mais, muito mais pra mim, e não importa o preço, do perfume derramado, a tua presença vale mais, sim, a tua presença vale Aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Enquanto vamos nos ajeitando aqui, vamos ouvir o último louvor e então iniciaremos com a palavra. Espero que estejam todos a ter um domingo abençoado na presença do Senhor e que estejam prontos para ouvir uma palavra da parte de Deus, para que o nosso coração entre para uma semana com mais fé. Amém? Aleluia. Vamos então para o nosso último louvor e aí iniciamos a palavra. Aleluia, mano. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de ligar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a
teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a cura, recebe a ousadia, conquista, multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, 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 recebe a unção, poder de Deus, cura, Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Em nome de Jesus, receba a unção. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Aleluia. Mais uma vez, pela terceira vez, a paz do Senhor a todos que agora entraram. Deus abençoe a todos. Vamos então dar início à palavra do Senhor. E hoje, verdadeiramente, vamos tocar em alguns sonhos de Deus e de homens. Mas que Deus tem o seu propósito para cada um de nós. Por isso tocamos o louvor, os sonhos de Deus. Receba a cura, receba a unção. Porque eu acho que a Ludmila ela é muito usada por Deus para tocar na nossa alma. Pela sua linda voz e as suas letras de louvor. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 37. Hoje vamos falar de uma história já conhecida por muitos, mas não sei se o ponto de vista será o mesmo que muitas das vezes é falado. Hoje iremos falar sobre José, sobre os sonhos de José e as circunstâncias que José acabou por passar. Todavia, em verdade vos digo que tudo isso foi um plano de Deus, foi permissão de Deus. Amém?
Vamos então, Gênesis, capítulo número 37, versículo número 2. Gênesis 37, 2. Amém? Assim que o primeiro amém for escrito aqui, então iniciamos, para dar tempo das pessoas encontrarem aqui a palavra. Gênesis 37, versículo 2. Amém? Amém. Gênesis 37, 2. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a história de Jacó, da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que outro filho qualquer, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, o sol, sua mãe, a lua, e seus irmãos, que seriam no caso as estrelas, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Oremos então. Pai, te damos graça mais uma vez, Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor e por toda a tua permissão para que as coisas aconteçam, Deus Pai. Tu que és maravilhoso, és único e és o Senhor, ó Deus. Pai, te pedimos nessa tarde para o Brasil, nesta noite para Angola, que a tua palavra, Deus, ela venha para dar paz, ela venha para acalmar corações, ela venha para desmistificar coisas que acontecem e que ela venha para que todos saibam que só tu és Deus, para que todos saibam que não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem a tua permissão, ó Pai. Então, peço nesse instante, Deus, enche-me, Pai, enche-me com teu Espírito Santo, Pai, usa-me nessa noite para que eu possa narrar a tua palavra e para que o teu Espírito Santo, através de mim, pegue e me use como instrumento na mão do oleiro, para que o teu povo se sacie com a tua palavra, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Entramos então aqui e nós acabamos de ver que José era um simples rapaz, era um adolescente.
José tinha apenas 17 anos. E é normal que nessa flor da idade, quando coisas emocionantes e diferentes aconteçam em nossa vida, principalmente no caso de José, ele sonhou, aquilo dá-te um entusiasmo, dá-te um impulso para que as coisas fluam. Automaticamente, levando em conta a situação, vimos que José pega e narra o seu sonho aos seus familiares. Amém? Narrando o seu sonho aos seus familiares, José pega e, sem sombra de dúvidas, na inocência, ele vai falando. Só que os irmãos de José já tinham uma inveja acumulada pelo simples facto deles notarem que Jacó tinha preferência entre filhos. E que a preferência era um dos seus filhos mais novos. Porém, o seu filho mais velho da mulher que ele tanto amou, que foi Raquel. Amém? Olhando para esse contexto, José, na sua inocência, ele pegava e ele fazia as coisas. E os seus irmãos não foram capazes de pegar e notar que José não era culpado daquilo que falava, nem culpado das atitudes do pai. Mas, em alguns instantes, José fazia aquilo que as crianças normalmente fazem quando tem outros irmãos, que era queixar aos pais o mau comportamento dos irmãos, muitas das vezes. Quantos de nós tem irmãos mais pequenos que às vezes pega e vai delatar ao pai aquilo que nós fizemos e que não era para o pai saber? Então, José muitas das vezes fazia isso. Então podemos até entender ou tentar enquadrar uma parte do ciúme relacionado a esse ponto. E Jacó, ou Israel, dava ouvidos a José. Nesse contexto, porém, nós vemos que os irmãos pegaram e tiveram inveja de José. Mas notem uma coisa. José foi escolhido por Deus para a interpretação de sonhos. Mas naquela idade, ele ainda não os interpretava. Mas temos aqui um porém. Este sonho de José foi interpretado pelos seus irmãos. Os irmãos de José interpretaram o sonho na primeira fase, e na segunda fase, quando José volta a sonhar e sonha com o sol, a lua e as estrelas, Jacó, seu pai, interpreta o sonho de José. Mas todavia, esse dom da interpretação de sonhos estava reservado a José. Mas Deus permite, até porque estava muito claro o que ali José tinha sonhado, Deus permite que os irmãos façam a primeira leitura do sonho de José. Mas José, na sua inocência, ele simplesmente continuava a falar e levava a sua vida. E muitos olham para isso e repudiam os irmãos de José como eles tendo maltratado o seu irmão mais novo. Porém, todavia, tudo isso fazia parte da permissão de Deus, para que bênçãos recalcadas, sacudidas e sem medidas caíssem sobre a vida de José. Deus pega e permite que José passe pela tribulação, permite que José passe pelo sufoco. Assim como nós vimos que Deus permitiu que Jó passasse por todas as situações, mas todavia Jó não tinha grandes pecados. Eu não posso dizer que Jó não tinha pecados, porque todo ser humano tem um pecado ou outro, ainda que seja pequeno. Mas pecados relevantes, aparentemente, Jó não tinha. Da mesma forma que a Bíblia também, em momento algum, mostra-nos algum pecado anterior de José. A Bíblia não nos mostra. Então, entendemos que José tinha uma vida reta. Aliás,
ele pastoreava ovelhas com o pai. Amém? E com seus irmãos. Ele era pastor de ovelhas até a sua idade de 17 anos. Então, José passa os primeiros 17 anos da vida junto com a sua família e a receber muito carinho, muitos mimos da parte de Jacó. Só que, olhando para a forma como Jacó pegava e tratava José, podemos ainda olhar mais profundamente e ver que tanto carinho, tanto mimo, poderia impedir que o propósito de Deus, que os sonhos de Deus se cumprissem na vida de José. Então, Deus pega e junta o útil ao agradável. O que era útil? A inveja dos irmãos de José. O que era agradável? Que José saísse da sua parentela para se fazer homem. Da mesma forma que Deus pegou e falou para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te direi. Muitas das vezes, quando estamos na zona de conforto, ou quando estamos perante os nossos familiares ou os nossos parentes, nós acabamos por relaxar num certo modus viventes, num certo modo de vida. E ficamos estagnados aí por algum tempo. Mas Deus, quando tem algum propósito muito forte conosco, Ele arranja formas de bagunçar a tua vida, arranja formas de te tirar do teu conforto para que os seus planos se cumpram. Porque antes de nós sermos alguma coisa, já no ventre da nossa mãe tinha uma história escrita à nossa espera. Amém? Davi diz: tu me conheceste desde o ventre da minha mãe. Então nós podemos entender que existe uma lista ou um guia ou um processo para cada um de nós. Cada um de nós tem um histórico do que é que vai passar, o que é que vai aparecer como obstáculo, o que é que nós, pela nossa carne, conseguiremos sozinhos ultrapassar e o que é que nós iremos precisar da ajuda do Pai, mas todavia Ele estará ali a observar. Amém? E com José não foi diferente. Com José não foi diferente. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo, que mais para frente, os irmãos de José, tomados pela raiva, pela inveja, lançam José para um poço e vendem a José. Todavia, um dos irmãos de José, o mais velho, Rubem, traça um plano para não ir contra a maioria dos irmãos e diz: não, em vez de matá-lo, porque os irmãos queriam matar José, em vez de matá-lo, vamos lançá-lo num buraco. E Rubem tinha pensado: bom, eles lançam, ou nós lançamos o José no buraco, quando ninguém menos esperar, eu vou, pego e tiro o José do buraco e ficamos felizes para sempre. Será só para dar um susto. Mas todavia, os irmãos de Rubem pegam e Judá dá a ideia de vender o irmão. E eles vendem a José. E daí José passa de pastor de ovelhas para alguém que foi comprado como escravo. Então, José sai do estágio da vida que ele ficou durante 17 anos, do estágio de conforto, do estágio de proteção e do estágio de pastor das ovelhas. E entra para os seus 13 anos de complicação de vida, 13 anos de dor. Porque José passa 13 anos antes de Deus consumar a sua bênção total na vida dele. Amém? Então, entendemos que nesse período, José vai e passa a escravo. Passando a escravo,
José vai parar à casa de Potifar. Potifar era um servo do faraó. E, no entanto, na casa de Potifar, ele foi colocado como governante da casa, ou como o mordomo-chefe, ou aquele que era responsável pelas coisas da casa. Mas, por uma inconsequência da parte da mulher de Potifar, por ela querer algo e não ter conseguido da parte de José, automaticamente ela faz uma calúnia contra José, que leva até a prisão de José. Ela fala para todo mundo que José tinha se aproveitado dela, e então José pega e é levado para a prisão, aonde estaria ali ele a passar uma segunda etapa da sua vida. Amém? Mas todavia, o que pegou e que fez com que José não perdesse o foco? Qualquer um de nós que fosse invejado pelos irmãos, que fosse vendido pelos irmãos, que posteriormente fosse acusado sem nada ter cometido, ficaria irado. Qualquer um de nós ficaria frustrado. E automaticamente nós entraríamos na revalia com todas as situações. Mas José foi sábio. José foi temente a Deus. E José sabia que não cairia um fio da sua cabeça sem que Deus permitisse. Automaticamente, José pega e passa também por essa temporada com Deus na frente, Deus no seu coração, na sua vida e no seu direcionamento. Amém? Olhamos então como é que Deus pega e aproveita-se de situações para que as coisas vão se enquadrando no puzzle da nossa vida. Amém? Pegamos. José pega e vemos que daí ele já não estava em Canaã, que é a terra onde ele vivia com seus parentes, e aí já estava no Egito. Estava no Egito, era servo de Potifar, e aí houve tais irregularidades, e automaticamente José vai em direção à prisão. Posto na prisão, José também não blasfemou contra o Senhor. Não blasfemou contra o Senhor. José não ficou naquela, mas Deus, eu toda hora comigo, eu não fiz nada, não faço nada a ninguém toda hora comigo. Tu não me amas. Oh Deus, tu não olhas para mim. Não. Pelo contrário. José orou. José adorou a Deus. E José sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida. José sabia que sem que Deus falasse, nada se cumpria. Então, José manteve-se firme naquilo que ele cria, no que ele acreditava da parte de Deus. Porque com o tempo, com a dor, com as situações, com o deserto, a nossa maturidade ela fica cada vez maior e a nossa experiência e novo ser é moldado e formado. Amém? Consoante a dor, situações, deserto, nós vamos ganhando maturidade e vamos formando formas de viver diferentes do passado. Ou seja, nós vamos cada vez mais nos transformando numa nova criatura. Amém? E vamos caminhando em busca da perfeição e vontade de Deus. Daí, a Bíblia nos narra, em Gênesis, no capítulo 40, a trajetória lá da prisão de José. E vimos que nessa trajetória da prisão de José, houve duas figuras que ali apareceram de formas destacadas. Houve um copeiro e um padeiro. Amém? E esses, um deles é aquele que estava predestinado
a ser usado como instrumento para revolucionar a vida de José. Todavia, ainda por esse tempo, lá em Canaã, o povo todo pensava, tirando os irmãos, que José verdadeiramente tinha morrido. Que José era morto já. Embora eu não tenha citado aqui há pouco, mas quando os irmãos vendem José, eles chegam até o pai com uma túnica, conforme lemos no livro, que o pai tinha oferecido a José. Eles pegam na túnica, matam um animal, colocam o sangue do animal na túnica e vão entregar ao pai, dizendo que José tinha sido devorado por um animal. E que aquelas eram as vestes que tinham sobrado de tudo. E Jacó entrou numa depressão profunda, numa triste e dor profunda, por muitos e muitos dias, diz a palavra. Amém? Então, durante esse tempo, até os dias presentes, ali na palavra, nos dias em que José estava preso no Egito, todo mundo ainda contava que José estivesse morto. Então, voltando para a prisão. Naquele meio tempo, José, na prisão, houve o sonho de um copeiro e de um padeiro. E ele, pela graça de Deus, consegue fazer a leitura daqueles sonhos e mostra o que haveria de acontecer com cada um deles. E, no entanto, o que José falou na terra, Deus assinou no céu. Aquilo que José disse que iria acontecer com eles, aconteceu. Um pegou e foi exterminado, e o outro pegou e foi exaltado. Todavia parece que foi exaltado, tudo isso lá narrado no versículo 40, no capítulo 40 de Gênesis. Deus diz José diz a ele para que ele não se esqueça de José durante a sua vida. Assim que tiver uma oportunidade, fale de mim, disse José. E o copeiro vai, ou melhor, o padeiro vai e esquece-se da situação. Amém? Mas, todavia, o plano de Deus continuava a ser fermentado. Estás a ver quando tu pegas e fazes uma massa para fazer pão ou para fazer uma pizza, e aí colocas a massa no canto depois de estar pronta, tapas com um pano e deixas um tempo para que ela fermente? Exatamente. Deus pegou e separou José da sua família, colocou-o no deserto para um tempo de fermentação da sua maturidade e da sua fé. Deus separa José para fermentá-lo na maturidade e na fé. Amém? Aleluia! E então, Deus pega e deixa José a fermentar cada vez mais ali na prisão. Porque, todavia, José não teve atrito com ninguém. Pelo contrário, aonde ele passava, José era amado pelas pessoas que o encontravam. Aonde José passava, José fazia a diferença. Aonde José passava, as pessoas reconheciam a presença de Deus no comportamento de José. Infelizmente, é isso que muitas das vezes não acontece conosco no dia de hoje. Há lugares que nós passamos e passamos como se qualquer um passasse. Mas nós somos de Deus. Nós não somos qualquer um. Nós temos a marca da promessa, temos um diferencial. Nós somos aliados a Deus. Então, aonde nós passamos, nós devemos deixar um diferencial. Aonde nós passamos como cristãos, nós devemos deixar uma semente. E José fazia isso em todo o tempo. Independentemente de na casa de Potifar, José ter sido acusado, todavia, no coração de Potifar, ele tinha conhecido um José diferente
daquele José que tinha sido acusado. E também na prisão, todos lá, até o homem o carcereiro, tinham visto que a essência que estava em José era completamente diferente de qualquer um outro preso. Amém? Então, José exalava um cheiro agradável para os outros. Amém? Continuando disso, a prova de que muitas das vezes nós dissemos que Deus escreve torto em linhas certas, mas o plano de Deus, ele não é torto. A letra de Deus não é torta. Muitas das vezes nós queremos colocar as coisas no nosso tempo, mas nós não sabemos qual é o tempo de Deus. E Deus escreve certo em linhas certas, porque até a linha quem cria é Deus. Amém? E ele prova isso aqui daqui para frente. Nesse meio tempo, o faraó do Egito pega e tem sonhos. Durante 2 anos, sonhos que ninguém, nenhum mago, nenhum adivinho, nenhum feiticeiro, ninguém conseguia revelar ou interpretar o sonho que o faraó tinha. Isso é narrado no capítulo 41 de Gênesis. Ninguém conseguia enquadrar ou interpretar o sonho do faraó. Todavia, o copeiro lembra que José interpretou o seu sonho e aconteceu. E diz ao faraó que tinha alguém que provavelmente poderia interpretar o sonho do faraó. Automaticamente, o faraó aceita que vão à busca de José. E José, naquele momento, ele é preparado. Ele foi, deram um banho em José, cortaram o cabelo, cortaram a barba, e a Bíblia diz que prepararam a José para se apresentar ao faraó. Mas eu digo que prepararam a José para ir receber a sua bênção finalmente. Para que José fosse receber o seu início de galardão aqui na terra. Amém? E então, José pega e apresenta-se ao faraó. Apresentando-se José ao faraó, a Bíblia diz que o faraó pega e explica o sonho. E José pega e, antes de José falar, o faraó diz a José que o José realmente teria a capacidade de interpretar o sonho. E José é humilde em dizer que não ele, mas o seu Deus. Automaticamente José teve toda a oportunidade para dizer eu faço. Mas não, ele exaltou o nome de Deus. José disse eu não, mas aquele que eu creio, aquele que eu sigo, aquele que me guia, esse é verdadeiro e absoluto para interpretar qualquer sonho. Amém? E Deus pega e o faraó explica toda a situação a José. E José, naquele momento, José começa a interpretar o sonho. Dizendo que as vacas, umas significavam uma coisa, as outras significavam outra. Uma era pobreza, outra era fome, escassez. E aí então ele explica a situação das magras e das gordas. Que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de prejuízo. Amém? Ou de fome. Dessa forma, José pega e ele simplesmente não estava a interpretar o sonho do faraó, como também já estava a dar uma solução para o faraó, dizendo, vai ter que procurar alguém capaz de gerir essa situação, gerir essa contenção e gerir tudo isso. Automaticamente José pegou e juntou a sua experiência, a sua maturidade e a direção de Deus e simplesmente abriu a boca e foi falando para o faraó. Olha o exemplo de um dom de sabedoria.
Isso é um grande exemplo de um dom de sabedoria. José foi sábio naquele momento. E simplesmente abriu a mão e deu toda a papinha feita para o faraó. Ele basicamente aconselhou e instruiu o faraó a uma solução. E era só isso que Deus queria que se cumprisse ao tirar José da sua parentela e a deixar José a fermentar por um tempo, José a amadurecer por um tempo, José a crescer por um tempo. E foram 13 anos de turbulência, mas todavia, no seu 30º ano de vida, José pega e recebe a sua vitória. Os sonhos de Deus para a vida de José começam a se concretizar. E tudo aquilo que José vinha sonhando perante a sua vida começa a fazer sentido, porque tudo começa a ser realizado em nome de Jesus. E aí então, José pega e inicia a nova trajetória da sua vida. E agora, vão perguntar, mas como? Como é que Deus, independentemente que queria que José amadurecesse, fez com que os seus próprios irmãos jogassem José? Não. Deus usou o temperamento, a falta de controle e o impulso dos irmãos de José para eles fazerem aquilo. Deus aproveitou aquilo que foi feito para poder exaltar e fazer com que a sua promessa se cumprisse. Porque, aliás, Deus já tinha uma promessa de deixar o seu povo no Egito durante um tempo. Amém? Deus tinha essa promessa. Deus prometeu isso a Abraão. Deus tinha feito esta promessa a Abraão. Amém? Então, uma forma de multidões israelitas, no caso, a partir de Jacó, entrarem para o Egito, ou uma nação escrava, ou uma nação e serem escravos, para entrar uma multidão, teriam que se reproduzir ali dentro. E o início dessa reprodução foi a partir de José. Porque, embora José tivesse passado por toda a dor, toda a situação, quando José reencontra os seus irmãos, José perdoa. José perdoa. E o faraó dá direito a terras aos irmãos de José. Então, ali, os irmãos de José e o seu pai não ficaram desamparados. Pelo contrário, viveram bem durante um tempo. Até que os reinados mudassem, as coisas se complicassem. Mas, todavia, José foi exaltado por Deus de tal forma que o faraó diz que, a não ser o próprio faraó, todos deviam obedecer a José. Aquele ato de sabedoria de José, narrando ao faraó o que ele deveria fazer escolhendo alguém, o faraó olha para ele e diz, verdadeiramente, tu tens um Deus. Verdadeiramente, o teu Deus é top. Verdadeiramente, não existe ninguém tão usado por Deus, mais do que tu, ou melhor, para que exercesse esse caso. Amém? Vamos lá ver isso lá em Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38 diz o seguinte. Vamos a partir do 37. O plano de José pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Meu irmão, vocês não sabem quão difícil e quão impossível era um egípcio reconhecer que existe um Deus maior que tudo.
Mas o faraó, com suas palavras, ele reconhece naquele instante. Por quê? Por causa do comportamento de José. Antes de José se exaltar, ele exalta o nome de Deus e diz que não ele, mas Deus poderia revelar toda e qualquer coisa que viesse da boca do faraó. E então, versículo 39, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. O faraó não quis saber se José era estrangeiro ou não. O faraó não pegou e não validou situações políticas que provavelmente teria de ser um nacional. Não! Ele também foi usado por Deus naquele momento para que a bênção total recaísse sobre a vida de José. Por isso, ele tinha passado os 13 anos no deserto em preparação. E quando digo 13 anos no deserto, não é necessariamente deserto, mas sim 13 anos em sofrimento, passando por escravidão e por prisão e por humilhação. Amém? Mas esses 13 anos valeram para mais 80 anos da vida de José. A Bíblia diz que a partir dos 30 anos ele inicia tais coisas. E nós olhamos que José morre com 110 anos mais na frente. E só para realçar que essas coisas eram muito improváveis de acontecer, principalmente no povo egípcio, declarando um estrangeiro como governante, ainda mais segundo homem do país ou da terra, levando em conta ainda que tais coisas se passam entre 1900 a.C., mais ou menos, até 1800. Porque José nasce no ano de aproximadamente 1915 a.C. E depois, se formos a calcular os 30 anos, conseguimos ver a idade de José. E chegamos à conclusão que José morre posteriormente em 1805 a.C. Então, estamos a falar de há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Essas ordens não poderiam ser revogadas. Mas ainda assim, Deus usa o estrangeiro, usa a terra estrangeira mais uma vez e exalta o seu filho. Assim conforme Deus pega e exalta Abraão em terra estrangeira também. Porque Canaã não era de Abraão, mas passou depois de um tempo. Amém? Continuando então, versículo 42 e 1. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o anel selo e colocou-o no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ninguém poderia levantar a mão nem o pé em todo o Egito sem a palavra de José. Amém? O faraó deu a José o nome, um nome egípcio para padronizar a situação, o nome de Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher Asenat, filha de Potífera, que era um sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. E aqui vem a idade de José. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó
e foi percorrer todo o Egito. Meu irmão, aonde Deus nos coloca é para nós fazermos a diferença. E José fez a diferença naquele lugar. O fato de passarmos por uma situação complicada, uma inveja, uma enfermidade, nem sempre é porque nós cometemos alguma coisa. E temos um exemplo lá ainda no Novo Testamento, quando os discípulos perguntam a Jesus em relação à criança que não via qual o pecado os seus pais tinham cometido. E Jesus responde que nenhum. Era para que ele fosse glorificado. Assim também acontece aqui atrás com José. E José tem muitas particularidades, se formos anotar, com Jesus. José, ele deixou duas coisas o guiarem durante todo o seu trajeto de vida. Primeira coisa, a sua integridade pessoal. José foi sempre um homem íntegro. E segunda coisa, a sua sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual, meu irmão, uma coisa casa com a outra. Ou seja, nos dias de hoje, nós dissemos que a palavra casa com o Espírito de Deus. E aí as duas coisas entram em nós e nós fazemos uma diferença tremenda. Naquele tempo foi a integridade pessoal de José e a sua sensibilidade em ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E depois, mais para frente, depois nós sabemos da história que os seus irmãos vão e José pega e perdoa. Todavia, outra coisa que fez com que Deus exaltasse José de tal forma foi que não havia rancor no coração de José. Tanto é que José dá o nome de seus filhos consoante a sua situação de vida. O primeiro filho de José é chamado de Manassés, no português, Manassé, no hebraico, vindo de Manassés, que automaticamente significa que eu me esqueci. Eu me esqueci. Tudo que foi esquecido, tudo que foi perdoado, é o significado de Manassés. E depois, Deus dá o seu nome, José dá o nome de Efraim ao seu segundo filho. Efraim significa fertilidade. Deus pega e automaticamente descreve Efraim como aquele que multiplica, como aquele que pegou, recebeu a bênção, sentiu-se abençoado e foi multiplicado pelo Senhor. A bênção na vida de José foi multiplicada sem medida. Amém? Foi multiplicada sem medida por causa da sua obediência a Deus. Amém? Então, dessa forma, entra o povo no Egito e depois tem aquela situação toda, depois de anos, que o povo tem que ser removido do Egito. Todavia, vemos que até o povo entrar no Egito foi uma promessa de Deus. E conforme havia relatado há pouco, Deus dá essa promessa lá em Gênesis 15, quando ele fala para Abraão que ainda naquele momento, ainda Abraão, só depois Abraão, ou seja, Deus fala para Abraão que a sua descendência seria incontável e que a sua descendência também ficaria presa em terra estrangeira por 400 anos, até que fosse chegada a iniquidade dos amorreus. E isso acontece. Para quem quiser confirmar, pode ir lá para Gênesis 15, a partir do versículo 18, se eu não estou em erro. Ou versículo 13. Versículo 13. A partir do versículo 13. Mas está em Gênesis 15. E aí, Deus pega e agora, a partir de José, ele inicia o cumprimento da sua promessa do povo em uma terra estrangeira. E posterior a isso tudo, vemos que José pega e fica no Egito. O povo fica no Egito por cerca de
430 anos. Amém? Então, o moral dessa situação é: muitas das vezes nós passamos por adversidades, por turbulências, porque Deus tem um propósito maior para nós. E Deus quer nos moldar, nos formar. Ele quer que nós fermentemos na sua presença, espírito e direção. E que nós ganhemos maturidade para que Ele possa entregar bênçãos sem medidas, sacudidas, recalcadas às nossas mãos. Para que nós, então, consigamos fazer gestão e não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, com tamanhas bênçãos que Deus colocará nas nossas mãos. Porque nós vimos, tem vários exemplos na Bíblia, e nós temos vários exemplos no dia de hoje, de quantas pessoas são abençoadas por Deus, começam bem, algumas no seu dia a dia, outras no seu ministério, mas todavia chega um período que o poder é tão grande, a bênção é tão grande, e eles desnorteiam-se do caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque Deus tem um plano para todos, mas é verdade que todos ou muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque nós temos que fazer a diferença. Deus não pode fazer tudo por nós. Deus não pode colocar a papinha na nossa boca. O que Deus quer é que nós saibamos aonde estamos a pisar e aonde queremos ir. Conforme Paulo sempre disse que ele queria atingir em busca da perfeição. Então, também nós, no dia de hoje, busquemos a perfeição. E a perfeição é Jesus em todo o tempo. A perfeição é Cristo. A perfeição está em Deus. Amém? Aleluia. Louvemos ao Senhor, então, para vermos e encerrarmos a nossa palavra do dia de hoje. Porque durante a trajetória toda, e nós podemos escolher isso como um conselho para a nossa vida. Não importa a situação em que Deus irá nos colocar, não importa a situação ou o buraco em que nós, muitas das vezes, iremos nos colocar. O que importa é a nossa reação naquele momento, a nossa solução para o problema. Deus está à procura de pessoas que peguem e tenham uma solução boa ao problema e uma reação mansa ao problema diante dos olhos dele. Deus não está à procura de pessoas rebeldes, e sim de pessoas ousadas, também de pessoas mansas, também de pessoas com amor, porque o amor é a base de tudo. Amém? E Deus quer ousadia. Deus quer que os frutos do Espírito sejam usados para prol e benefício do seu reino. Amém? Aleluia. Porque com Deus no controle, tudo é possível. Glória a Deus. Vamos então louvar o Senhor para que encerremos a nossa palavra no dia de hoje. O amor de Deus é tão grande, que muitas das vezes Ele nos faz e permite que nós passemos pela dor para que todos os planos dele e sonhos dele na nossa vida se cumpram. Aleluia. Oh, Deus. Antes de eu falar, ele cantava sobre mim.
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Posso encontrar livre céu, mesmo assim se ele for. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Conforme disse aqui o irmão Luquene, seria importante frisar a diferença entre a permissão e a vontade de Deus. Amém. Nós temos que entender, isso é bem verdade, que existe uma diferença entre a permissão de Deus e a vontade de Deus. Porque nem sempre Deus permite porque é a vontade dele. Não. Ele permite porque ele deu uma palavra. Muitas das vezes, a vontade de Deus é diferente da sua permissão. Amém? Aleluia. Então, será que tem alguém entre nós que a palavra tocou-lhe de tal forma que gostaria de pegar e ter um caminho com Jesus, caminho reto perante a palavra de agora e fazer a diferença para ser abençoado assim como José foi, como muitos outros foram, caminhando com autoridade e com direção de Deus em todo o caminho? Será que tem alguém que até hoje nunca confessou o nome de Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se tivermos alguém entre nós assim, basta escrever aqui eu, ou então seu amém, e nós entenderemos e eu irei orar contigo. Iremos orar juntos para que assim então as coisas aconteçam conforme está escrito na palavra do Senhor. Amém? Será que temos alguém que tenha estado sensível à palavra do Senhor e queira mudar a vida de forma que Deus o exalte no final de tanta tribulação? Amém. Então, vamos pegar e vamos orar pelos aniversariantes da semana. Quem pegou e fez aniversário essa semana pode colocar aqui, ou coloque o nome ou coisa parecida, e aí nós iremos orar por essas pessoas que tiveram seu aniversário essa semana, para assim então, para que Deus possa abençoar a cada dia e a cada momento de forma infinita. Amém? Temos algum aniversariante? Enquanto isso, só para deixar alguns avisos, amanhã teremos uma convidada durante a nossa palavra, da nossa dose devocional diário de segunda da semana. Teremos uma palavra amanhã com uma irmã convidada.
Amanhã teremos a palavra com a irmã Silvia. E, no entanto, sabemos que será uma bênção, pela graça de Deus e pelo nome de Jesus. Então não faltem, queiram nos acompanhar. E além disso, também para qualquer situação, estaremos então disponíveis a partir do YouTube ou aqui mesmo pelo Facebook. No final do nosso encontro, o vídeo, o link sobem para o YouTube e fica lá disponível a tempo inteiro para os irmãos. Então quem quiser partilhar, pode fazer à vontade. Quem quiser pegar e enviar o link para alguém ou abençoar alguém com uma palavra que esteja necessitado, está à vontade para isso. E qualquer situação, qualquer questão, ainda também em relação à palavra de hoje, pode fazer pergunta também no dia de amanhã que iremos responder. Amém? Então, como não temos aniversariante, não temos ninguém que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, graças a Deus cremos todos no Senhor aqui. Então encerraremos o nosso encontro de hoje. Amém? Então oremos, irmãos. Pai, te damos graças em nome de Jesus, Deus Pai, por esse encontro abençoado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, Deus Pai, porque Tu que és maravilhoso, nunca nos deixas sem a Tua voz, sem a Tua direção, sem a Tua essência, ó Pai. E assim, na noite de hoje, trouxeste até nós a Tua palavra verdadeira e viva, Deus, para que nós pudéssemos entender que nem sempre as situações que acontecem são para a vergonha interna. Mas muitas das vezes há situações que acontecem para que nós nos posicionemos, outras que Tu permites, ó Pai, porque o teu plano para nós lá na frente é maior. E é grande de tal forma, Pai, que nós temos que estar preparados, prontos para receber a bênção e sair abençoando muita gente. Assim conforme Tu te preparaste aqui mesmo na terra durante os 3 anos, ou foste preparando os Teus discípulos durante os 3 anos e meio, Pai. Durante os 3 anos, Tu preparaste os Teus discípulos para que fossem espalhar o Teu Evangelho. E Tu também, antes do início do Teu ministério, guardaste e simplesmente aprendeste. Então, nós entendemos que em todo o tempo, Pai, Tu usas situações, usas momentos que muitos são da Tua vontade e outros são com a Tua permissão para nos moldar. Aleluias a Ti, ó Pai, louvado seja o Teu nome em todo o tempo, agora e sempre, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, sê conosco também durante a semana. Sabemos que provavelmente iremos entrar essa semana, sair de um estado de emergência para um estado de calamidade. Então, sê com Teu povo, Pai, sê conosco. Livra-nos de enfermidades, ó Pai. Livra-nos de situações, ó Pai. Dá-nos alta na nossa saúde, Pai. Enche-nos, Pai. Enche-nos com a Tua graça, Pai. E assim o pedimos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, fiquem em paz e Deus irá cuidar de cada um de nós em todo o tempo. Eu creio. Então, que a graça do Senhor Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consumações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, então. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui a partir das 18h30 com mais uma palavra no Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.